E aí pessoal, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai estudar mais um pouquinho da palavra, mas antes da gente começar eu queria pedir para que, se for possível, que você curta, comente e compartilhe esse vídeo, assim você vai abençoar muito a minha vida. Então bora para a palavra de hoje. Pessoal, eu vou fazer o possível para transmitir o meu esboço para vocês, então eu vou falar tudo por tópicos. Para quem gosta de anotar, anote aí, beleza? O texto base que a gente vai usar hoje é de João 4, no versículo 23 e 24, que diz assim: Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas antes da gente começar a entrar na discussão em si da palavra de hoje, vamos entender um pouquinho do contexto. Jesus estava na Judéia e ele estava voltando com seus discípulos para a Galileia, que era o povoado dele, Nazaré, onde geralmente ele ficava. E nesse caminho de volta, ele precisou passar pela cidade de Samaria. E nessa cidade é onde acontece o incrível encontro dele com a mulher samaritana, que a gente vê na série do The Chosen, que não sei quantas músicas tem, músicas que a gente nem aguenta mais de tanto que estão cantando, mas enfim. E é nessa conversa com essa mulher que ele comenta sobre os verdadeiros adoradores. Ok, mas por que Jesus toca nesse assunto dos verdadeiros adoradores? Judeia e Samaria eram rivais. Ambos foram descendentes de Israel e tudo mais, porém eles estavam divididos e eles eram rivais em muitas coisas, principalmente sobre a forma de como adorar a Deus. É por isso que a mulher, se você ler a história da conversa dela com Jesus, um pouco antes dos versículos que nós lemos, você vai ver que ela comentava de onde era o lugar certo para adorar, porque esses povoados eram rivais. Basicamente, na Judéia ficavam os puros, que eram a galera mais letrada, os judeus mais ricos, onde os fariseus viviam, e Samaria já era um povo meio misturado. Eles não seguiam aquela regra de que Deus havia ordenado para Israel para não se misturar com os povos. Então Samaria era um povo muito misto, e por conta disso eles eram muito rejeitados e excluídos pelo povo da Judéia. Então, por esse motivo e outros, eles eram rivais. E é por causa disso que Jesus toca no ponto de verdadeiros adoradores, qual que é a forma real de adorar, porque esses povos viviam brigando para saber qual que adorava a Deus da forma mais correta. Então esse é o contexto para você entender. Agora vamos entrar na discussão. Beleza. Para entender o que é um adorador, nós precisamos entender o que é adorar. Se você pesquisar no dicionário, você vai ver que adorar tem muitas formas de se descrever. Mas eu juntei tudo que fala no dicionário em uma forma mais resumida. Então, anota aí. Adorar é mostrar amor, respeito e dedicação a algo ou alguém. Então, os verdadeiros adoradores são pessoas que demonstram amor, respeito e dedicação da maneira correta. Beleza, então agora a gente sabe o que é adorar. Mas você pode estar pensando, ué Lucas, eu sempre aprendi que adorar era quando eu ia na igreja, era quando eu cantava um louvor, ou quando eu engrandecia o nome de Deus no meio do culto, ou no meu devocional. Sim, essas coisas são importantes, mas elas não são a essência da adoração. Elas servem como um auxílio, uma forma de você adorar a Deus, mas elas não representam o todo. Adorar a Deus é algo mais profundo, que está relacionado com demonstrar amor, dedicação, respeito, e neste caso, a Deus. Então, sim, quando você adora, quando você louva, você está adorando a Deus, mas isso só vai servir, só vai ser uma adoração verdadeira se você tiver a essência, que é o amor, respeito e dedicação a Deus. Se você simplesmente só adora, só canta, só diz palavras,
isso não é uma adoração. E para confirmar isso que eu tô falando, a gente vai ler Salmo 51, que diz assim: Tu não desejas sacrifícios, do contrário eu os ofereceria. E também não queres holocaustos. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado, e não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Ou seja, Davi, há muito tempo atrás, nos seus salmos, já mostrava que Deus não está buscando pessoas que façam os rituais da forma certa, mas pessoas que têm um espírito quebrantado e um coração voltado para Deus. E isso é uma adoração. Então, para concluir, a gente pode dizer que a adoração é como se fosse uma forma de viver, é um estilo de vida, porque ela envolve tanto o seu espírito quanto o seu coração, que é onde vive quem você é, as suas vontades, os seus desejos, os seus sonhos. Então, a adoração, resumidamente, é como se fosse uma forma de vida. Ok, agora a gente entendeu o que é adorar, mas o que é adorar em espírito? E esse é o nosso segundo ponto. Adorar em espírito nada mais é do que uma adoração viva. O trabalho do Espírito Santo é unir a nós com Deus. Ele é o que nos dá vida, ele é o que nos conecta com o Criador. Então, adorar em espírito é adorar conectado ao Criador, ou seja, adorar em comunhão. Assim como diz em Atos 2:38, que diz assim: Pedro respondeu: Vocês devem se arrepender para o perdão dos seus pecados. Cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo, e então receberão a dádiva do Espírito Santo. Ou seja, se você quer se tornar um verdadeiro adorador, você vai precisar do Espírito Santo. E a forma de você fazer isso é se arrepender para que Deus perdoe os seus pecados e aceitar Jesus no seu coração. Isso fará com que o Espírito Santo comece a habitar dentro de você. E você pode pedir para que Deus te conceda isso. Senhor, eu quero o Espírito Santo. E Deus, como uma dádiva, vai te abençoar com o Espírito Santo dentro de você. Ok, entendemos o que é adoração em espírito, mas o que é adorar em verdade? E aqui a gente vai para o terceiro ponto. Adorar em verdade nada mais é do que adorar com desejo, adorar com sinceridade, com fé, com um desejo verdadeiro de adorar a Deus, mas não simplesmente pelo que Ele pode fazer, mas sim por quem Ele é. Portanto, você só vai conseguir adorar a Deus de verdade se você saber quem Deus é. Ou seja, você só vai adorar a Deus de verdade se você tiver comunhão com Ele. Portanto, você precisa do Espírito Santo para ter comunhão. E essa comunhão vai fazer com que você conheça a Deus. E conhecer a Deus vai fazer com que você o adore por quem Ele é e não pelas coisas que Ele faz. E aí sim você vai estar adorando a Deus com verdade. Deixa eu te falar uma coisa, meu querido. Se você não adorar a Deus por quem Ele é, pode ter certeza que a sua adoração tem uma data para acabar. Você pode tentar adorar a Deus por muitas coisas, pelo que Ele faz, pelas coisas que Ele fez na sua vida, mas em algum momento essa adoração se encerra, porque ela não é verdadeira. A adoração verdadeira é no momento em que você entende quem Deus é e que você o conhece de verdade. E isso só vai vir com a comunhão. Em Mateus 22, 37 e 38 diz assim: Jesus respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. E este é o primeiro e maior mandamento. Em algumas versões, a parte da mente vai estar trocada por com todo o conhecimento. Ou seja, quando seu coração e mente entenderem de verdade quem Deus é, assim você vai amá-lo de verdade. Você vai estar cumprindo o primeiro mandamento e o adorando em verdade. Mas agora vamos pensar uma coisa. Entendemos o que são os verdadeiros adoradores. São os adoradores que adoram dessa forma que a gente falou até agora. Mas se existem os verdadeiros, significa que existem os adoradores mentirosos, os falsos. E quem são esses falsos adoradores?
E a gente vai ter essa resposta em Marcos 7, do versículo 6 ao 7, que diz assim: Jesus respondeu: hipócritas, Isaías tinha razão quando profetizou ao seu respeito, pois escreveu: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. A sua adoração é uma farsa, pois ensinam doutrinas humanas, como se fossem mandamentos de Deus. Ou seja, os falsos adoradores são simplesmente vazios. Eles não se passam de imagens, de máscaras, de carcaças. São pessoas que, com os lábios em cima do púlpito, diante das pessoas, na frente dos amigos, diz coisas maravilhosas sobre Deus e o quanto amam a Deus, mas o coração está longe da verdadeira adoração. Aquele coração não conhece a Deus com que ele está falando e sobre quem ele fala. Isso nos traz uma conclusão, que não adianta, meu querido, você frequentar a sua juventude, sua igreja, devocional, culto em casa, todo dia, seja lá quantas vezes na semana, e falar em línguas, e fazer o que você quiser. Nada disso vai adiantar pra nada se você não tiver um coração voltado para Deus. Você pode fazer o que você quiser, mas você não vai estar adorando a Deus da verdadeira forma. E exemplos disso nós temos, por exemplo, Balaão, que nunca errou nenhuma profecia na Bíblia e ainda assim era um falso profeta. Nós temos Salomão, que tinha toda a sabedoria dada por Deus e mesmo assim o seu coração estava longe de Deus. Assim como também os filhos de Eli, que trabalhavam no templo, que ajudavam tudo na igreja da época, que era o templo, e mesmo assim o coração deles estava longe de Deus. E se você continuar adorando a Deus de forma falsa, com vazio dentro de você, vai chegar um momento em que você vai buscar por algo novo, porque aquilo não vai te preencher de verdade. E aí que vem as falsas doutrinas. Você vai começar a procurar em você algo que faça sentido e você vai começar a se iludir sobre o que o evangelho é. E esse é o grande perigo da falsa adoração. Além de não agradar a Deus, ela pode confundir a sua mente e também confundir a mente de outras pessoas. E antes da gente encerrar, eu queria tirar talvez uma dúvida que está no seu coração. Você pode estar pensando: Lucas, eu já vi muitas pessoas que não adoram a Deus de verdade, porque agora eu tô analisando a vida da pessoa e não cumpre a vida de um adorador de verdade, mas ainda assim coisas acontecem. Milagres acontecem, pessoas se convertem. Então por que isso está acontecendo? Ou pior, você pode estar pensando nesse momento: eu não preciso então adorar a Deus de verdade, porque se eu adoro de forma falsa, igual aquele irmão que eu tô olhando ali, e as coisas acontecem com ele, tudo bem, Deus vai continuar fazendo mesmo que eu adore de forma falsa. Meu querido, tome cuidado com uma coisa: o que é divino é a semente, não o semeador. Então aquela pessoa pode estar vivendo uma hipocrisia, só que a palavra de Deus é tão rica que mesmo saindo da boca daquela pessoa, ainda assim pode haver transformação na vida de outras, porque o poder está na semente e não no semeador. Mas da mesma forma, a semente pode gerar frutos e ainda assim o semeador ser condenado. Então não é tanto faz. Então sim, você precisa continuar buscando a Deus e lutando para conhecê-lo com a ajuda do Espírito Santo, para adorá-lo de verdade. Certo, meus queridos? Muito obrigado por você que ficou até aqui. Espero que você possa mandar essa palavra para alguém. Eu espero que tenha valido a pena para você assistir até aqui. E é isso. Muito obrigado. Valeu. Falou.